Distâncias no universo. No vídeo anterior, vimos que a unidade astronómica era a mais adequada para apresentar distâncias no Sistema Solar. Mas, e para apresentar distâncias a astros ainda mais longínquos? Para medirmos a distância do nosso Sol a outras estrelas, mesmo as mais próximas, precisamos de unidades muito maiores do que o quilómetro ou até mesmo a unidade astronómica. Talvez já tenhas ouvido falar em ano-luz. Mas o que é um ano-luz? Imagina que pedes a um amigo que se afaste 10 metros de ti com uma lanterna. Quando ele liga a lanterna, parece que a luz chega instantaneamente aos teus olhos. A luz parece que se propaga de forma instantânea porque se desloca com uma velocidade muito elevada. Por exemplo, no vazio, a luz propaga-se a uma velocidade de 300 mil km por segundo. Ou seja, a cada segundo, a luz percorre 300 mil km. Já vimos que a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilómetros, ou seja, uma unidade astronómica. A luz do Sol demora cerca de 8 minutos a percorrer esta distância que o separa da Terra. Já percebemos então que a luz não se propaga instantaneamente de um sítio para outro. Mas, afinal, o que é um ano-luz? Para perceberes o que é um ano-luz, basta veres com atenção as palavras que compõem esta unidade. O ano-luz corresponde à distância que a luz percorre num ano. Vamos ver a quantos quilómetros corresponde. Ora, se em 1 segundo, como vimos, a luz percorre 300 mil km no vazio, em 1 minuto, a luz irá percorrer uma distância 60 vezes maior, ou seja, 18 milhões de quilómetros. Para sabermos a distância que a luz percorre num ano, não nos podemos esquecer que um ano tem cerca de 365 dias, cada dia 24 horas, uma hora tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Ou seja, um ano são 31.557.600 segundos. Podemos agora calcular a distância que a luz percorre num ano e que corresponde a cerca de 9 bilhões e meio de quilómetros. Como já aprendeste na matemática, podemos representar este número tão grande em notação científica. Primeiro colocas a vírgula de modo a ficar um valor entre 1 e 10 e depois, contando as casas, verificas que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas decimais. Convém nunca esquecer que o ano, a hora ou o minuto são unidades de medida do tempo, enquanto que o ano-luz ou, por exemplo, o minuto-luz são unidades para medir distância. Sabemos, por exemplo, que a estrela polar se encontra a cerca de 447 anos-luz da Terra. Se ela se encontra a uma distância de cerca de 447 anos-luz da Terra, significa que a sua luz demora um tempo de 447 anos a chegar à Terra. Como a luz emitida pelas estrelas demora muito tempo a chegar até nós, olhar para o céu é viajar no tempo, olhar para o passado. Por exemplo, se esta noite olhares para a estrela polar, irás ver a luz que a estrela emitiu há já 447 anos. Algumas das estrelas que vemos até poderão já não existir. Para converter um valor de ano-luz para quilómetro, procedemos como anteriormente para a unidade astronómica. Por exemplo, sabemos que a estrela Sírius, a mais brilhante do céu, se encontra a uma distância de cerca de 8,6 anos-luz da Terra. Calculando esse valor em quilómetros, verificamos que corresponde a mais de 80 bilhões. Verificamos então que, à semelhança do quilómetro ou da unidade astronómica, também o ano-luz é uma unidade de distância. Corresponde a cerca de 9,5 bilhões de quilómetros e é utilizada para medir distâncias no universo, fora do sistema solar, ou seja, demasiado grandes para serem apresentadas em quilómetros. Podemos facilmente converter um valor de ano-luz para quilómetro, multiplicando esse valor por 9,5 bilhões. Ou transformar um valor de quilómetros para ano-luz, fazendo o cálculo inverso, ou seja, a divisão.